Boa noite! Está no ar o programa Esporte na TV, aqui na sua Vale TV. No programa de hoje, assim como nas terças e quintas, que a gente procura não ser a pauta principal o futebol, a gente vai fazer uma relação entre o desenvolvimento do próprio esporte e o que ocasiona com o desenvolvimento motor através de diversas práticas que ocorrem tanto na infância quanto na adolescência. Para isso, hoje contamos com, à minha esquerda, o grande mestre, professor Darcy Orso, que todos aqui da região e país conhecem, grande professor, e à minha direita, a querida colega, professora e comunicadora Adriana Ros. Nós vamos ver agora um pequeno vídeo sobre a importância da prática do esporte desde a infância. De acordo com a pesquisa divulgada em 2017 pelo IBGE, 62,1% da população brasileira com 15 anos ou mais é sedentária. O percentual aponta especialmente para as mulheres, que representam 66,6% do total. Além disso, os níveis de sedentarismo aumentam conforme a faixa etária, o que destaca a importância de envolver o adolescente na prática esportiva desde cedo. Ao incentivar o jovem a praticar esporte, é possível auxiliá-lo a criar uma rotina mais saudável, que favorece sua qualidade de vida, bem como sua composição corporal, com aumento de massa muscular e diminuição de gordura. Além disso, a prática de esportes nos jovens incentiva a disciplina e o respeito, fortalece a integração social e a cooperação, melhora a autoestima e reduz a ansiedade. Então, nós demos uma pequena introdução da importância do esporte, da atividade física, principalmente na infância, né? E hoje a gente procurou trazer a questão bem específica da questão motora desde a infância. E vocês, pais, aí vocês podem notar que é importante, desde a infância, proporcionar as mais diversas atividades. Mas para desenvolver um pouco mais, eu vou apresentar, com algumas fotos, o nosso convidado aqui da minha esquerda, Darcy Orso. Tá? As fotos podem ir passando ali aos poucos. Darcy Orso é professor de educação física e se dedica na área de recreação infantil, além de dar palestras e cursos sobre a importância do lúdico na formação do ser humano e além de ser ele um instrumento pedagógico. Ele já escreveu vários livros, nós vamos falar sobre isso depois. E também participou de diversos momentos. E com muito prazer, eu tive a oportunidade de levar ele para as escolas que eu trabalhei e fui fazendo cursos com ele durante esse período todo. Darcy, fala um pouquinho, te introduz, como tu te considera dentro desse... Como tu te considera dentro desse mundo do desenvolvimento motor, na parte da atividade física? Pode falar. Bem, boa noite aos telespectadores. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite do Cláudio, né, e estar aqui ao lado dele, que foi meu aluno, a Adriane foi minha aluna. Né. São pessoas que eu prezo muito e tem um provérbio que diz que o mundo evolui quando os discípulos ultrapassam o mestre. Então eu tenho aqui no lado duas pessoas que eu admiro muito e estão plantando muita coisa boa ali para todas as pessoas, especialmente na área do esporte. Bem, o que eu vou falar? Eu comecei em 1976 como recreacionista. Né? Naquela época eu já era estudante da Fevale. E eu era recreacionista na época das colônias de férias na praia, né? Que era uma forma de conseguir sempre algum dinheiro para pagar as cadeiras na universidade. Né? E depois eu comecei a lecionar em 78 na Fundação Evangélica, no Pindorama e no Oswaldo Cruz. Em 76 já estava na Fundação, sempre fazendo estágio e auxiliando. Né? Depois eu fui para o Colégio Sinodal, onde estou lá há 38 anos, Sinodal de São Leopoldo. Lecionei 24 anos na Fevale, né? Lecionei 30 anos na Unicinos e lecionei 5 anos na Faculdade de Música em São Leopoldo.
Adri, puxa um pouquinho mais aí, já vai perguntando para o Darcy o que ele... dessa história linda de vida dele. Ai, nem fala. Eu fiquei muito emocionada ontem quando eu recebi o convite para participar deste momento de bancada com o Darcy, porque, para mim, como educadora, o Darcy é um mestre de verdade, assim. Fiz 2 cadeiras com ele na faculdade, né, de atletismo, e depois inúmeros cursos, Darcy, contigo em vários congressos, né? O que contigo eu tenho certeza que hoje a minha bagagem para trabalhar na educação infantil e na educação do ensino fundamental do currículo me ajudou muito. Eu queria te perguntar uma coisa assim, ó. Eu lembro que uma das tuas grandes e com certeza a tua maior inspiração sempre foi deixar as crianças sempre sorrindo. E quando a gente vai fazer um congresso com o Darcy, ele consegue nos deixar sorrindo. É algo inusitado. A gente volta a ser criança, a gente consegue botar na prática. E eu sempre sugiro em todas as escolas que eu passo, os municípios, né, que busquem essa experiência do Darcy, porque tu consegue, Darcy, de verdade, contribuir muito com a nossa bagagem. E eu quero saber assim, ó, como é que está hoje a recepção dos nossos profs? Eu e o Cláudio já somos formados há uns aninhos, né? Há mais de 25 anos, né? Hoje, os nossos formandos de hoje, como é que a gente está enquadrando eles? Como é que tu está vendo? Porque eu sei que tu continua nessa atividade de transpor para nós, né? Tanto conhecimento, uma bagagem enorme. Como que tu busca esse crescimento e como que tu está percebendo nesses novos professores e educadores da área a recepção desse conhecimento? Vai dizer que nós era melhor? A tua pergunta não é muito fácil, mas vamos lá. Era para ser fácil. Não, o Cláudio não objetivo tinha não é fácil. avisado isso, não. Olá, Darcy. Bem, vamos por parte. Primeiro, o desenvolvimento motor. Quando ele começa em casa, com a família, com o móvel, né? Porque a criança começa pelos olhos, então ela vai desenvolvendo. O desenvolvimento começa em casa. Bem, o que nós vamos fazer? O que eu me preocupo? O que eu cuido muito? Eu sempre digo, criança feliz. Criança feliz. Se a criança está feliz, ela quer ir para a escola. Ela está feliz, ela vai na escola, ela gosta da escola porque ela vai brincar. Ela não quer deixar de ir à escola. Então, a primeira coisa é chamar a criança para a escola. Então, eu sempre digo assim, ó, vamos trabalhar com a educação física? Vamos. Mas como fazer? Vamos chamar a criança. Não é aquele jogo do perdeu, cai fora. Porque hoje a gente sabe, né, Darcy, que a educação física ela é um grande instrumento na alfabetização. E não necessariamente precisa ser formado na educação física para usar esse instrumento. Porque a expressão corporal ela pode ser usada com o próprio professor de classe. Adri, vou fazer uma colocação. A gente só dá o que tem. A gente não dá o que não tem. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter o amor, o afeto, a vontade, o prazer de dar aquela aula, de ver a criança feliz. Porque se você vai para lá com a chama apagada, não vai funcionar. Não acende, né? Não acende. Então, às vezes eu digo, e você também é chama. Então, você às vezes tem que buscar num curso. Porque se a gente só dá a chama da gente vai apagar. Mas então, o que eu digo assim? O que tem? Primeiro o amor, a alegria, o prazer, trazer a criança. Porque às vezes os pais, professor Darcy, eu vou botar meu filho numa escolinha. Não tem problema. Jamais. Põe na escolinha. Põe ele na escolinha. O problema é o que a escolinha vai trabalhar. O que tem para oferecer. O que ela tem para oferecer. Seguidamente eu vejo pais me perguntando, professor, o senhor vai ensinar vôlei, vai ensinar futebol para o meu filho? Não, eu digo, eu não vou ensinar vôlei e futebol, eu vou brincar, eu vou preparar ele todo. Eu vou brincar com ele, trazer ele, fazer com ele que ele se sinta importante, que ele goste do que vai fazer. Então, ele vai cada vez querer mais. Desenvolver as habilidades. Exatamente. Do esporte.
Porque às vezes a gente quer que o filho seja um craque. Gente, o craque nasce craque. Ninguém ensinou o Pelé a jogar. Ninguém ensinou o Ronaldinho a jogar. O que a gente pode fazer é melhorar ele. E isso sim, lapidar ele. Mas o craque, vocês podem ver, essas escolinhas de futebol, tem 2.000 e de 2.000 às vezes aproveitam, né? Por quê? Porque são os que já têm de nascença uma aptidão maior. Uma aptidão maior. Né? Mas assim, eu sempre me preocupo. Criança feliz. Criança alegre, ela não vai deixar de querer ir para a escola, ela vai querer vir todos os dias, ela vai com aquela aula com alegria, pedindo jogos. Né? Tem jogos que toda aula eu tenho que dar, meu Deus do céu. Porque, professor, se eu dá, vamos fazer, depois a gente faz outras coisas. Então, deixa a criança feliz. Não? Darcy, eu vou fazer uma pergunta, mas a resposta vem após o intervalo. Ok. Como tu consideras, até porque a gente tem uma escola referendada, que é o Sinodal, que trabalha há 38 anos, e houve praticamente quase 4 gerações que tu já trabalhas nesse peandro aí, já desse período. Então, houve uma modificação tremenda nas crianças. Como a gente pode fazer com as crianças voltarem a ser felizes? Você verá após o intervalo, aqui no Esporte na TV. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Você que vai para Santa Cruz do Sul e região, hospede-se no Citus Hotel. No Citus Hotel você encontra conforto, ambiente acolhedor, ótimo atendimento, com localização privilegiada no centro da cidade de Santa Cruz do Sul. O Citus Hotel dispõe de ótimos quartos, garagem, TV a cabo, internet Wi-Fi, sala para reuniões e um saboroso café da manhã com produtos coloniais da região. O Citus Hotel fica na rua Fernando Abbott, 77, Santa Cruz do Sul. Fone 51 37 13 10 44. A STV, há mais de 40 anos, oferece soluções personalizadas em segurança, tecnologia e vigilância. Nossa busca constante em prestar serviços personalizados com profissionais altamente qualificados e um atendimento diferenciado nos transformou na marca líder em preferência dos gaúchos. Foi cumprindo a nossa missão que chegamos lá. STV, sua maior segurança. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Hoje falando sobre o desenvolvimento motor, principalmente na infância e na adolescência. E para isso a gente trouxe como convidado meu mestre, professor Darcy Orso, grande conhecido aqui no nosso Vale dos Sinos, estado, país. Acho que muitos que estão acompanhando agora já tiveram aula com ele nessas cidades que hoje estão transmitindo o programa e depois estará no Facebook, infelizmente não está passando agora, mas estará com vocês. E aqui do meu lado a Adriana Ros, grande colega, professora, também a gente está descobrindo que é uma grande comunicadora. Voltando à pergunta. Coloquei essa questão até para você, pai, para você, professor, que está acompanhando, você que deixa as crianças só brincando só no Play ou no celular, ou etc. Não estou jogando contra.
Mas perguntei para ele, qual é a diferença por estar há 38 anos no Colégio Sinodal, referência no nosso Vale dos Sinos, das crianças de 38 anos atrás, com o trabalho com as crianças de agora. Bem, eu estou há 38 anos no Colégio Sinodal, lá em São Leopoldo. A maioria dos pais lá foram meus alunos. Já estou dando aula para 2 netos. É o que eu imaginei. Então, às vezes os pais... Contar a faculdade já teria, né? Os pais me perguntam, tu continua fazendo aquele jogo? Continua. Então, a pergunta do Cláudio, né? O que eu vou colocar? Os valores, os princípios, eu não mudei. Eu mantenho. Entra a tecnologia, entra. Eu não posso dar as costas para a tecnologia de jeito nenhum. Não é impossível. Só que na minha aula, eu não me preocupo. A corda, ela é muito velha. Eu continuo usando. Eu continuo brincando de roda. Eu continuo brincando na areia. Eu vou lá, tem um espaço, uma área verde, eu monto balanço. Eu monto uma roldana. Então, o que eu brincava, eu continuo brincando. Aliás, eu tento segurar. Eu não quero nem eu queria que viesse outra geração de professores que continuassem. Não é porque eu tenho um avião que eu vou abandonar o carro. Não é por aí. Perfeita colocação. Eu não vou dar as costas para a tecnologia. Pelo amor de Deus, é impossível hoje, não existe. Nós precisamos. A ciência, a pesquisa. Mas o que a gente... Primeira coisa, o afeto, o amor. Isso não muda. Não muda. Continua. Darcy, então eu continuo o que te fazendo. motiva ainda estar em busca deste amor, deste afeto e de ver essas crianças e nós felizes, né, Cláudio? Com certeza. Porque a gente também quero muito ainda fazer cursos contigo e vou fazer, porque a gente precisa, né? Essas atualizações é o nosso alimento como profissional. Eu digo que fazer um congresso é se alimentar do saber, né? Eu não posso parar. E o que te motiva? Como que tu também te atualiza? Aonde tu busca isso? Olha, eu procuro... Muito bom, vamos por parte. Primeiro, eu estou sempre lendo. No meu carro, eu criei o hábito da leitura, porque tudo é hábito. Trabalhar é hábito, levantar cedo de manhã é hábito, e eu criei o hábito da leitura. Então, eu estou sempre lendo. Eu tenho lá uns livros de recreação, de motricidade, eu tenho não sei quantos. Então, eu estou sempre lendo. Eu sempre procuro. Vi alguma coisa, mas eu posso mudar aqui. Bom, adapto. Adapto. Porque são realidades diferentes. Exatamente. Né? Eu não posso dar na escola que eu trabalho, quer dizer, não posso, entre aspas. Né? De repente posso, mas de repente a minha realidade numa escola municipal não é a mesma que tu vive no Sinodal. Claro. A clientela é outra, a realidade é outra, e o espaço físico é outro. Eu falei do balanço que eu monto, mas eu tenho uma árvore. Eu posso usar Como é que você... a mesma atividade com uma adaptação diferente. Corretíssimo. Bem, mas o que me leva, primeiro, o que me leva? É o amor, é gostar do que eu faço e ver essas pessoas que vêm, elas ficam felizes. Eu trabalho muito a autoestima, a motivação. Eu hoje estava em São Leopoldo com um grupo de professores à tarde. Então, eu fazia uma pergunta e respondia, gente, se nós vamos trabalhar assim com o aluno, vai murchar o balão. O município começou hoje em São Leopoldo, né? Sim, eu estava com um grupo de, mas é um projeto com crianças de rua, de capoeira, música e tal. Então eu fui com os professores. Mas assim, se você não acender a chama, ela vai apagar. Então o que eu digo? Primeira coisa, gostar do que se faz. Perfeito. E ver as pessoas contentes. Esse é um lema que tu passaste para mim, Darcy. É verdade. E isso eu tenho 11 livros publicados, né? E todos eles... aonde a gente adquire esses teus livros? Os meus livros podem adquirir comigo. Por quê? Porque eu não dei direito a ninguém a vender.
Por quê? Porque aí estão os livros. Porque Aí, ó, viu? Ó, se eu ó, dou... pessoal, todos. São maravilhosos. E só reparem na capa, a evolução praticamente é o crescimento da filha dele. Na Lara. A A Lara, Lara. desde pequenininha, ela foi Vou crescendo. ter que pagar direitos para ela, Mara. Mas, continuar. Não, eu queria saber justamente, né? Até para nós, né, Cláudio? Eu preciso comprar, eu só tenho 6, falta 5. Ele me disse que está com 11 livros. Tô com 11. Já sei quase de cor e salteado. O CD, meu CD está todo arranhado porque eu levei para a escola e as crianças adoram aquele CD de rodas certeza. cantadas, né? Então, onde que a gente adquire? Passa um contato para nós, para o nosso telespectador, porque esses CDs e esses livros não são só para nós professores, só para as escolas. Não. Pais, as tias que ajudam a cuidar dos seus filhos, um presente que tu pode dar para a tia que cuida do teu filho no turno oposto, né? certeza. Então, o melhor presente hoje é um livro. Com certeza. E está sendo esquecido, né? E do Darcy, então, eu ia adorar. Então, eu tenho uma pasta lá no Face, né? que é Uma página no Facebook, né? No Facebook, né? Podem me procurar por lá. E eu posso deixar um telefone, pode ligar, depende. Eu mandei livros até pelo correio, muitos livros mandei pelo correio, né? Sim. E Tem o Instagram do Darcy aí, né? Técnica. Acho que tem, né? É fácil. É @DarcyOrso. Até eu quase confundi, porque tinha Orso Darcy, que era o antigo, alguém botou. Mas é Darcy Orso. então, e sempre os meus livros, sempre eu cuido selecionar a atividade. Para que serve? Não excluir, tirar fora, não. Chamar a criança, né? E assim, o que tem essência dura. O que tem essência dura. Então, tem jogos de roda. Meu Deus, a minha avó brincava, porque tem essência. Né? Porque eu sempre coloco a valsa da Nube Azul, foi feita em 1608. Até hoje é tocada, porque ela tem essência. Então, por favor, não abandone, não deixem de brincar. Brinquem na roda, pular corda, o esconde-esconde. Peripito, peripato. O jogo do morcego, esse não pode faltar nunca, porque às vezes eles me perguntam, professor, ainda tem um morcego? Tem. Meu Deus, nós brincava lá, né? Então, isso que eu peço, né? E o quê? Fazer com amor. Fazer com amor. Eu gosto do que eu faço. Então, isso para mim é muito fácil. Eu até mexo com as pessoas. Professor, só continua assim, eu ganho dinheiro brincando, né? Eu ganho dinheiro dando aula, né, brincando. Então, assim, alegria. Eu fico feliz de ver aquelas crianças, né? E a criança, ela é sincera, ela não mente, ela diz, se ela não gosta, ela diz na cara da gente. O adulto não, eu não posso falar isso porque o cara vai... A criança diz, eu não gosto disso aí, eu não gosto de ti, ela fala. Então, isso é importante, né? Eu tenho recadinhos aqui. Rafael Mitchell, meu tio, está acompanhando o primeiro que entrou, depois que agora o Facebook está no ar. Márcio Marques, né? Márcio Fernando Marques. Exatamente. Está nos assistindo. Padrinho do meu filho, morou comigo, lá na Terra Juventude. Foi meu atleta, meu aluno na Fundação e na Fevale. Disse que tu é o exemplo, assim como para mim, de toda a vida para profissional dele. Maria Berenice também acompanhando. Parabéns aos ótimos professores que estão aqui. Minha mãe, que sempre esteve nesse momento. A gente também quer colocar como uma reflexão que vocês viram que a questão do amor no que vocês fazem faz a diferença, né? E não é hoje que vai ser o dia que eu vou contar um pouco mais de algumas trajetórias que eu acabei passando, mas muitas das coisas que eu consegui passar por cima foi graças ao mestre Darcy, né? Então, Adri, analisando tudo isso que tu viste, que ele já falou, vendo a juventude que também hoje tu iniciaste ontem em Sapiranga, correto, né? Como é que tu encaixa toda essa fala do Darcy no dia a dia dos alunos? Eu concordo plenamente com ele. Ontem a nossa abertura, Darcy, foi com a Tereza Pena Firme, do Rio, uma palestrante de 91 anos, educadora, e que teve a fala do Darcy, né? Ser professor para ser feliz, ser professor com amor. E dela deu um relato que ela ganhou um pós nos Estados Unidos
de um homem que veio dos Estados Unidos avaliar 40 professores no Rio. E eu vou resumir a história que ela nos contou. Como que ela foi escolhida? A direção da escola e da prefeitura chamou ela e disse que ela foi escolhida. Qual o critério que esse cara usou? Ele analisou qual turma era mais feliz. Não era a melhor professora, não era o melhor planejamento, não era o melhor currículo. Ela foi glorificada com um pós-graduação nos Estados Unidos, com tudo pago, e daí disse que ela não acreditava, ela queria saber o critério, né? E justamente foi o critério usado por este americano que quis dar um pós, que foi julgando isso. Qual turma era mais feliz? E era dela. Foi uma atividade que ela fez e que todas as crianças subiram, eles estavam pescando, e todas as crianças subiram na mesa e fizeram menção de que estariam pescando. Darcy, E aí resume, né? antes de encerrar, Lara Orsumana, um grande abraço. Estamos assistindo. Que linda! Abraços, pai, Claudinho e Adriana. A gente lembra beijo dela pequena. Não diz isso. Mensagem final, desculpa, o programa está encerrando. Não tem Darcy, problema. por favor. Eu queria deixar uma mensagem que tem num dos meus livros, do escritor Francisco Laparede, que ele coloca: nada mais sério que uma criança brincando. Eu diria, não só uma criança, um adulto brincando. Um adulto brincando, um adulto feliz. Porque se nós plantarmos alegria, felicidade, nós vamos colher. Então, deixa que os pais, que os professores, que brinquem com as crianças. Que isso é fundamental. E o amor, acima de tudo. Muito bem. Pessoal, a gente teve o prazer de ter hoje o mestre Darcy Orso, professor meu de infância, pois adolescência, faculdade, me passou o bastão na fundação, e aí por aí a gente teve muita história, de muitas trocas, com muita felicidade. Duas coisas, antes de encerrar o programa. Primeiro, amanhã, 21h30, o jogo da Libertadores, tá? Tolima e Inter. Nós também, ainda a gente não sorteou os brindes, porque ninguém acertou o placar ainda. Isso ali, ó, coloquem até o meio-dia de amanhã. Tem oportunidade, porque como vai entrar o programa no Facebook ainda, uns vão entrar, entra lá e coloque o placar do jogo de amanhã, que na quinta a gente vai para o sorteio. Tá? Tolima e Inter, quanto vai ser o jogo da Libertadores. E a segunda coisa, não percam amanhã a nossa bancada feminina. Adriana Rose estará novamente aqui, junto com Thaís Jobim e com futebol feminino. Desta forma, estamos encerrando o programa, agradecendo a presença de vocês e desejando uma ótima noite. E fiquem conosco na Vale TV.